Capítulo 1, 1801. Acabei de chegar de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho que me poderá incomodar. Que bela região esta! Em toda a Inglaterra, acho que não poderia ter encontrado um lugar tão completamente afastado da sociedade humana. Um perfeito paraíso para os misantropos. Eu e o Sr. Heathcliff formamos um par bem adequado para dividi-lo entre ambos. Grande sujeito! Não deve ter suspeitado de como simpatizei com ele assim que vi os seus olhos negros recolherem-se, desconfiados, sob as sobrancelhas à medida que eu me aproximava, e os seus dedos afundarem ainda mais com ciumenta determinação no seu colete quando anunciei quem era. Sr. Heathcliff? Disse eu. A resposta foi um aceno. Sou Lockwood, o seu novo inquilino. Tenho a honra de vir falar com o senhor logo após a minha chegada para dizer-lhe que espero não o ter importunado com a minha insistência em solicitar a ocupação da granja Thrushcross. Ouvi dizer ontem que o senhor tinha pensado... A granja Thrushcross pertence-me, interrompeu ele secamente. Não iria permitir que ninguém me importunasse, e se pudesse me opor a isso... Entre! Esse entre foi dito entre dentes e no tom de quem diz vá para o diabo. Até mesmo a cancela em que ele se apoiava não fez qualquer movimento para acompanhar as suas palavras, e acho que foi precisamente isso que me levou a aceitar o convite. Sentia-me interessado por aquele homem cuja misantropia parecia ainda maior do que a minha. Quando ele viu meu cavalo empurrar a porteira, estendeu a mão para abri-la e precedeu-me soturnamente, ordenando ao entrarmos no pátio. Joseph, leve o cavalo do Sr. Lockwood e traga-nos vinho. Eis aí toda a criadagem, pensei, ao ouvir aquela dupla ordem. Não espanta que a grama cresça entre as pedras do caminho e o gado seja o único jardineiro. Joseph era um homem de idade, ou melhor, um autêntico velho, muito velho talvez, embora saudável e enérgico. Deus nos acuda, murmurou com um evidente desprazer, enquanto me desembaraçava do cavalo e ao mesmo tempo me olhava com ar tão sombrio que eu caridosamente conjeturei que talvez ele precisasse de socorro divino para digerir o seu almoço e sua piedosa exclamação nada tivesse que ver com a minha inesperada visita. A propriedade do Sr. Heathcliff chama-se adequadamente Wuthering Heights, o Morro dos Ventos Uivantes. N-Doe, sei lá o que é isso. Sendo Wuthering um significativo adjetivo provinciano para designar o tumulto atmosférico ao qual ela está sujeita em tempo tempestuoso. De fato, ali sempre sopra um ar puro e estimulante. Pode-se imaginar a fúria do vento do norte soprando sobre a propriedade, pela excessiva inclinação de alguns enfesados abetos plantados na extremidade da casa e por uma fila de esquálidos espinheiros, todos estendendo os seus membros na mesma direção, como se pedindo esmolas ao sol. Felizmente, o arquiteto cuidou de fazê-la forte. As janelas estreitas estão bem embutidas na parede e os cantos são defendidos por grandes pedras salientes. Antes de atravessar a soleira, parei para admirar uma quantidade de grotescos entalhes empalhados sobre a fachada e principalmente à volta da porta, por cima da qual, entre uma orgia de grifos semi-esboroados e menininhos despudorados, detectei a data de 1500 e o nome Harrington Arnshaw. Tive vontade de fazer alguns comentários e pedir ao proprietário que me fornecesse um breve histórico do lugar, mas a sua atitude parecia exigir que eu entrasse sem mais delongas ou então partisse. E não quis mais aumentar-lhe a irritação antes de ter entrado. Um passo e estávamos na sala, sem qualquer vestíbulo ou corredor introdutório. Aqui dão à sala o nome de casa, e geralmente serve de cozinha e de sala de estar. Mas creio que no Morro dos Ventos Uivantes a cozinha fora forçada
A cozinha, fora forçada a retirar-se para outros quartéis, pelo menos distingui um barulho de tenazes e utensílios culinários vindo de dentro da casa, e não vi sinais de assados ou cozidos na enorme lareira, nem brilho de caçarolas de cobre ou passadores de lata nas paredes. Numa extremidade da sala, porém, a luz e o calor do fogo se refletiam esplendidamente em filas de imensos pratos de estanho, entremeados de canecas e jarras de prata que se erguiam sobre um vasto aparador de carvalho como uma torre até o teto. Este nunca fora tapado. Toda a sua anatomia estava à vista, exceto onde uma prateleira cheia de bolos de aveia, pedaços de pernas de boi e de carneiros, pernis e presuntos a escondia. Sobre a lareira viam-se várias armas de fogo antigas, de aspecto terrível, e um par enorme de pistolas, além de 3 caixas de folhas para chá pintadas com cores vivas e dispostas à guisa de ornamento ao longo da beirada da lareira. O chão era de pedra branca e lisa, as cadeiras primitivas e de espaldar alto pintadas de verde, uma ou duas mais pesadas e negras, entreviam-se na penumbra. Sob um arco debaixo do aparador repousava uma grande cadela pointer, vermelho escura e rodeada por uma porção de barulhentos cachorrinhos. Outros cães perambulavam de um lado para o outro. O aposento e a sua decoração não teriam nada de extraordinário se pertencessem a um pacato fazendeiro local de aspecto teimoso e membros rijos, realçados por calções até os joelhos e polainas. Um tal fazendeiro sentado na sua poltrona, caneca de cerveja espumejando sobre uma mesa redonda à sua frente, é coisa que se vê em qualquer passeio de 5 ou 6 milhas por estas colinas, desde que se faça a visita a uma hora certa, logo depois do almoço. Mas o Sr. Heathcliff contrasta singularmente com a casa em que mora e o seu estilo de vida. Na aparência é um autêntico cigano de pele escura, no trajar e nas maneiras um cavalheiro, isto é, um cavalheiro como são tantos fidalgos do interior, bastante desalinhado talvez, mas não desagradavelmente, graças à sua silhueta esbelta e ereta, e também bastante arisco. Possivelmente algumas pessoas veriam orgulho nele. Eu tenho com ele uma afinidade que me diz não ser nada disso. Sei por instinto que a sua reserva vai desde uma aversão às demonstrações ostensivas de sentimentos até às manifestações mútuas de gentileza. Deve amar e odiar igualmente em silêncio e achar uma espécie de impertinência no fato de ser amado e odiado. Não, estou me precipitando, atribuindo-lhe demasiadamente a minha própria maneira de ser. O Sr. Heathcliff talvez tenha razões inteiramente diferentes das minhas para não estender a mão ao fazer um novo conhecimento. Suspeito que o meu temperamento seja quase peculiar. A minha querida mãe costumava dizer que eu nunca teria um verdadeiro lar, e ainda no verão passado provei ser completamente indigno de o possuir. Ao gozar 1 mês de bom tempo à beira-mar, conheci uma criatura fascinante, uma verdadeira deusa para os meus olhos, enquanto não reparou em mim. Nunca lhe confessei verbalmente o meu amor, mas se é certo que os olhares falam, o mais completo idiota teria percebido que eu estava apaixonado. Por fim ela o entendeu e lançou-me também um olhar, o mais doce dos olhares. E que foi que eu fiz? Confesso, envergonhado, recolhi-me a mim mesmo, qual um caramujo. A cada olhar dela, mais eu me encolhia, maior frieza aparentava, até que, finalmente, a pobre começou a duvidar dos seus próprios sentidos e, cheia de confusões pelo suposto engano, convenceu a mãe de que deviam partir. Graças a essa estranha mudança de atitude, ganhei a reputação de ser uma pessoa desumana. Quão pouco a mereço, só eu sei. Tomei assento a uma das extremidades da lareira, em frente ao meu senhorio, e tentei preencher o intervalo de silêncio acariciando a cadela que deixara a sua ninhada e se esgueirava por trás das minhas pernas, o focinho arreganhado e as brancas presas como que passando para morder. A minha carícia provocou um rosnar longo e gutural. É melhor deixar a cadela em paz, rosnou também o Sr. Heathcliff, evitando maiores demonstrações com o pontapé. Ela não está acostumada a mimos. Não a tratamos como um animal de estimação.
e, dirigindo-se para uma porta lateral, gritou uma vez mais: Joseph! Joseph respondeu qualquer coisa dos fundos da adega, mas não deu sinal de subir, de modo que o amo mergulhou ao encontro dele, deixando-me vis-a-vis com a terrível cadela e um par de felpudos cães pastores que com ela mantinham uma zelosa guarda sobre os meus movimentos. Não desejando entrar em contato com as suas presas, conservei-me quieto, mas imaginando que eles, por certo, não entenderiam insultos implícitos, tive a triste ideia de me pôr a piscar e a fazer caretas para o trio, e não sei que contorção da minha fisionomia irritou a madame, que de repente se atirou sobre mim furiosa. Repeli-a e apressei-me a interpor a mesa entre nós. Esse procedimento excitou toda a matilha. Meia dúzia de demônios de 4 patas de vários tamanhos e idades saíram de diversos esconderijos e pularam para cima de mim. Senti os calcanhares e as abas do casaco serem atacados e, afastando os combatentes maiores da melhor maneira possível com o atiçador, vi-me obrigado a pedir em voz alta que alguém da casa me ajudasse a restabelecer a paz. O Sr. Heathcliff e o seu criado subiram a escada da adega com irritante calma. Não creio que se movessem um segundo mais depressa do que de hábito, embora a sala fosse um verdadeiro pandemônio de gritos e latidos. Felizmente, alguém da cozinha apressou-se um pouco mais. Uma robusta senhora com um vestido arregaçado, braços nus e faces avermelhadas pelo fogo, correu para onde estávamos, brandindo uma frigideira, e tal uso fez dessa arma e da sua língua que a tempestade amainou magicamente, e só ela ficou ali, ofegando como o mar após um vendaval quando seu patrão entrou em cena. Que diabos está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando-me de maneira que eu mal podia suportar após tão inóspito tratamento. Que diabo, realmente? Resmunguei. Uma vara de porcos danados não poderia ter piores instintos do que esses seus cães. É quase a mesma coisa que deixar um estranho com um bando de tigres. Eles não se metem com pessoas que não mexem em nada, observou ele, colocando a garrafa diante de mim e devolvendo a mesa ao seu lugar. Os cães fazem bem em ser vigilantes. Aceitam um copo de vinho? Não, muito obrigado. Não foi mordido, foi? Se tivesse sido, teria deixado o meu sinete no animal. O rosto de Heathcliff se abriu numa espécie de sorriso. Ora, ora, disse. O senhor está nervoso, Sr. Lockwood. Vamos, tome um copo de vinho. As visitas são de tal modo raras nesta casa que eu e os meus cães, devo confessá-lo, mal sabemos como recebê-las. A sua saúde! Curvei-me e brindei à saúde dele, começando a perceber que seria idiota ficar ofendido pelo mau procedimento de meia dúzia de cães. Além disso, não queria proporcionar mais motivo para a diversão, pois era isso que estava acontecendo. Quanto a ele, provavelmente movido pela prudente lembrança de que era loucura ofender um bom inquilino, abandonou um pouco o lacônico estilo de economizar nos pronomes e nos verbos auxiliares e iniciou o que supunha ser um assunto de interesse para mim, uma dissertação sobre as vantagens e as desvantagens do meu novo lugar de retiro. Achei-o muito inteligente nos tópicos que tocamos, e antes de me despedir senti-me encorajado a dizer que voltaria amanhã. Evidentemente, ele não queria nova intrusão. Mesmo assim, irei. É espantoso como pareço sociável se comparado com ele. Capítulo 2. A tarde de ontem foi fria e enevoada. Estava com vontade de passá-la à beira da lareira, no meu escritório, em vez de atravessar urzes e lama até o morro dos ventos uivantes. Entretanto, logo depois do almoço, NB, almoço entre o meio-dia e 1h, pois a governanta... almoço é o verbo conjugado na primeira pessoa. Almoço entre o meio-dia e 1h, pois a governanta, uma senhora matronal que recebi junto com a casa, não pode ou não quer compreender o meu pedido de ser servido às 5. Ao subir a escada com essa preguiçosa intenção e entrar no escritório, dei com uma empregada de joelhos rodeada de vassouras e baldes de carvão e levantando um pó infernal, ao tentar extinguir as chamas da lareira com montes de cinzas. Aquele espetáculo fez-me logo recuar. Peguei no chapéu e, após caminhar umas 4 milhas, cheguei ao portão do jardim de Heathcliff, bem a tempo de escapar aos primeiros flocos de uma nevasca.
No alto daquele desolado morro, a terra estava coberta de uma geada dura e enegrecida, e o vento fazia-me tiritar. Não conseguindo remover a corrente, pulei por cima da cancela e, correndo pelo caminho empedrado e ladeado por groselheiras, bati em vão a porta, até os nós dos dedos me doerem e os cães começarem a uivar. Gente desgraçada! Invectivei mentalmente. Vocês merecem viver eternamente isolados pela falta de hospitalidade que demonstram. Eu, pelo menos, não trancaria as minhas portas durante o dia. Não importa. Hei de entrar. Assim decidido, agarrei a tranca e sacudia com toda a força. Não tardou para que o rosto azedo de Joseph surgisse a uma das janelas redondas do celeiro. Que é que o senhor quer? Gritou ele. O patrão está lá embaixo, no curral. Pode dar a volta pela ponta do lago se quiser falar com ele. Não há ninguém em casa para me abrir a porta? Gritei também. Não tem ninguém, só a patroa, mas ela não vai abrir, nem que o senhor continue martelando a porta até de noite. Por quê? Você não lhe pode dizer quem sou, Joseph? Eu? Não! Não quero me meter nisso! Resmungou ele, tirando a cabeça da janela. A neve começou a cair com força. Agarrei a tranca para fazer outra tentativa, quando um jovem sem casaco, levando ao ombro uma forquilha, apareceu no pátio. Disse-me para segui-lo, e após atravessarmos uma lavanderia e uma área empedrada contendo um depósito de carvão, uma bomba e um pombal, entramos no enorme e quente aposento em que da primeira vez fora recebido. Um fogo imenso alimentado com carvão, turfa e lenha tornava-o ainda mais acolhedor, e perto da mesa posta para um abundante chá, tive o prazer de ver a patroa, pessoa de cuja existência até ali nem sequer suspeitara. Inclinei a cabeça em comprimento, inclinei a cabeça em comprimento. Inclinei a cabeça em comprimento. Esperei que ela me convidasse a tomar assento, mas ela olhou para mim reclinada na sua cadeira e continuou imóvel e muda. Tempo horrível, comentei. Sinto muito, senhora Heathcliff, mas a culpa é dos seus criados. Quase tive de arrombar a porta para que eles me ouvissem. Ela permaneceu calada. Olhei-a bem nos olhos. Ela também me fitou. Pelo menos manteve os olhos em mim de uma maneira fria, indiferente, por demais embaraçosa e desagradável. Sente-se, disse o jovem com secura. Ele não demora. Obedeci. Pigarreei e chamei a terrível Juno, que se dignou. Naquele segundo encontro, agitar a extremidade da cauda em sinal de reconhecimento. Lindo animal, recomecei. Pretende dar os filhotes? Não são meus, replicou a simpática anfitrioa. Anfitrioa, que isso? De maneira ainda mais cortante do que Heathcliff teria respondido. Ai, meu Deus. Ah, os seus favoritos são então aqueles? Prossegui apontando para uma almofada cheia de algo parecido com gatos. Estranho favoritismo esse, observou ela com desdém. Infelizmente aquilo era um monte de coelhos mortos. Pigarreei outra vez e aproximei-me da lareira, repetindo meu comentário a respeito do mau tempo. O senhor não deveria ter saído de casa, disse ela, levantando-se e tirando 2 das latas pintadas que havia em cima da lareira. Sentada como estava antes, contra a luz, não se podia vê-la bem. Agora, porém, o fogo iluminava-a toda. Era esbelta e aparentemente mal saía da adolescência. Tinha uma silhueta impecável e o mais belo rostinho que eu já tivera o prazer de contemplar. Feições pequenas e harmoniosas, cachos louros, ou melhor, dourados, caindo sobre o seu pescoço delicado, e os olhos que teriam sido irresistíveis se a sua expressão fosse agradável. Felizmente para o meu suscetível coração, o único sentimento que eles revelavam hesitava entre o desprezo e algo assim como um desprezo estranho e fora do natural. As latas estavam difíceis de alcançar. Fiz um gesto para ajudá-la. Ela se voltou para mim como um avarento se voltaria para alguém, se alguém tentasse ajudá-lo a contar o seu ouro.
Não quero a sua ajuda, falou. Posso apanhá-la sozinha. 1000 perdões? Apressei-me a responder. O senhor foi convidado para o chá? Perguntou, atando um avental por cima do seu elegante vestido preto e segurando uma colher de chá sobre a chaleira. Gostaria muito de tomar uma xícara, respondi. Foi convidado? Repetiu ela. Não, disse eu, quase a sorrir. Mas a senhora e a pessoa Pera. Ah não, mano, cadê o assento, velho? Mas a senhora e a pessoa indicada para me convidar? Pô, velho, não. Parece aqueles adolescentes escrevendo que quando tem acento eles tiram e quando não tem acento eles botam acento. Mas a senhora é a pessoa mais indicada para me convidar. Ela pôs o chá de volta na lata e voltou para sua cadeira, a testa enrugada e o lábio inferior espichado como uma criança prestes a chorar. Entretanto, o jovem jogara sobre si uma jaqueta decididamente gasta e, erguendo-se diante do fogo, olhou para mim com o canto do olho como se entre nós houvesse uma rivalidade mortal. Comecei a pensar que ele talvez não fosse um empregado. A sua roupa e sua maneira de falar eram ambas grosseiras, sem qualquer traço da superioridade comum ao senhor e à senhora Heathcliff. Seu cabelo grosso e castanho era maltratado. As suíças espalhavam-se desordenadamente pelas suas bochechas e tinha as mãos encardidas como as de um serviçal. Mas os seus modos eram livres, quase arrogantes, e ele não mostrava servilismo perante a dona da casa. Na ausência de provas claras, achei melhor abster-me de reparar na sua curiosa conduta, e 5 minutos depois, a chegada de Heathcliff veio. De certo modo, aliviar-me da A chegada de Heathcliff veio, de certo modo, aliviar-me da desconfortável posição em que me encontrava. Como vê, aqui estou eu, conforme prometi. Não era a voz do Heathcliff, tá bom. Exclamei, adotando um ar alegre. E acho que vou ter que ficar aqui mais meia hora se o senhor me puder abrigar durante esse tempo. Meia hora? Repetiu ele, sacudindo os flocos de neve dos seus trajes. Não posso compreender a razão por que o senhor foi escolher uma tempestade de neve para andar por aí. Sabe que corre o perigo de perder nos pântanos? As pessoas que os conhecem bem muitas vezes se perdem em tardes como essa, e digo-lhe que o tempo não vai mudar. Talvez algum dos seus rapazes me possa guiar e pernoitar no Granja. Pode ceder-me alguém? Não, não posso. Bem, então tenho de confiar no meu sentido de orientação. Vai fazer o chá ou não vai? Perguntou da jaqueta andrajosa, desviando o olhar feroz de mim para a jovem. Ele vai tomar o chá? Perguntou ela, por sua vez, dirigindo-se a Heathcliff. Faça logo o chá, foi a resposta, disse num tom tão furioso que estremeci, pois revelava uma péssima natureza. Já não me sentia inclinado a considerar Heathcliff um grande sujeito. Quando o chá ficou pronto, ele me convidou com Vamos, chegue à sua cadeira. E todos nós, inclusive o jovem rústico, nos aproximamos da mesa, à volta da qual se instalou um desconfortável silêncio. Pensei que, uma vez que o causara, fosse meu dever esforçar-me por dissipá-lo. Não era possível que todos os dias se sentassem para tomar chá num ambiente tão taciturno, e tampouco era possível que, por pior gênio que tivessem, aquelas caras fechadas fossem a sua expressão cotidiana. É estranho. Comecei entre uma xícara e outra. É estranho como o hábito pode moldar os nossos gostos e as nossas ideias. Muita gente não imaginaria que poderia haver felicidade numa vida de completo exílio do mundo, como é a sua, Sr. Heathcliff. E contudo, ouso dizer que, rodeado da sua família e com a sua encantadora senhora presidindo em seu lar e em seu coração... Minha encantadora senhora! Interrompeu ele com uma expressão quase diabólica. Onde está ela? A minha encantadora senhora! Refiro-me à senhora Heathcliff, sua esposa. Sim. Pelo visto, o senhor insinua que o seu espírito assumiu a forma de um anjo da guarda, velando pela felicidade dos morros dos ventos uivantes, mesmo depois da morte, é isso? Percebendo que tinha cometido uma gafe, tentei corrigi-la. Devia ter visto que havia demasiada disparidade entre as idades de ambos para que se pudesse pensar neles como marido e mulher.
Ah, se a Louisa May Alcott tivesse pensado nisso quando fez aquele final lixo pro Little Women, né, cara? Mano, eu tô amando esse livro. Acho que esse aqui é o melhor livro que eu li desde que eu comecei a gravar essas leituras, cara. Porque os outros, meu Deus. Realmente eu tô com ânimo a mais aqui, sabe? Ele devia andar pelos 40 anos, uma idade de vigor mental em que os homens raramente acalentam a ilusão de que as jovens se casam com eles por amor. Esse sonho é reservado ao consolo dos anos de declínio. Quanto a ela, talvez não tivesse sequer 17 anos. Ocorreu-me então essa rude criatura ao meu lado, tomando chá numa caneca e comendo pão sem lavar as mãos, deve ser o marido dela. Heathcliff Jr., sem dúvida. Eis a consequência. Consequência com trema! Meu Deus, eu peguei um livro defasado. Oh não! Nossa, agora eu vou pagar por ter escolhido essa versão aqui, viu? Eu vou pagar por ter escolhido essa versão, meu parceiro. Ô, meu pai, por que eu tinha que escolher esse, cara? A consequência de se deixar enterrar em vida. Uma moça tão bonita, desperdiçada com esse rapaz horrível só por não conhecer ninguém melhor. Uma pena. Tenho de ter cuidado para não a fazer lastimar a sua escolha. Essa última reflexão podia parecer convencimento, mas não era. O meu vizinho de mesa era quase repulsivo. Quanto a mim, sabia por experiência que era um tanto atraente. A senhora Heathcliff é minha nora, informou Heathcliff, corroborando a minha suposição. Ao falar, lançou-lhe um olhar peculiar, um olhar de ódio, a menos que tenha um jogo especial de músculos faciais que, ao contrário das outras pessoas, não interprete o que lhe vai na alma. Ah, sim, agora entendo. O senhor é o feliz possuidor da bela fada, comentei virando-me para o meu vizinho. Foi pior a emenda do que o soneto. O jovem ficou escarlate e fechou o punho, dando-me a impressão de que me ia esmurrar. Mas logo pareceu dominar-se e, controlando-se brutalmente, resmungou qualquer coisa para mim que procurei ignorar. O senhor não tem sorte nas suas conjecturas, observou meu anfitrião. Nenhum de nós dois. Nenhum de nós dois tem o privilégio de ser possuidor da sua bela fada. O marido dela morreu. Disse-lhe ela. Disse-lhe que. Disse-lhe que ela era minha nora, de modo que é fácil deduzir que casou com meu filho. Mas esse jovem não é. Não é meu filho, claro! Heathcliff sorriu de novo, como se fosse uma piada de péssimo gosto atribuir-lhe a paternidade daquele urso. Meu nome é Harrington Earnshaw, grunhiu o outro. Aconselho você a respeitá-lo. Não me parece que o tenha desrespeitado, repliquei rindo interiormente da dignidade com que ele se anunciara. Ficou em mim um olhar... Eu vou lembrar do nome desse cara, mano. Harrington Earnshaw. Porque essa aqui vai ser a voz dele daqui por diante. Fixou em mim um olhar que eu procurei não devolver por medo de não resistir à tentação de esbofeteá-lo ou então de rir em voz alta. Começava a sentir-me inconfundivelmente mal e deslocado naquele agradável círculo familiar. O horrível ambiente vencia e mais que neutralizava o conforto físico que me rodeava, e resolvi tomar mais cuidado antes de aventurar-me uma terceira vez sob aquele teto. Terminada a ocupação de comer e como ninguém pronunciasse uma só palavra de palestra social, aproximei-me de uma janela para ver como estava o tempo. O que foi desanimador. A escuridão da noite caía prematuramente e o céu e as colinas se confundiam no remoinho de vento e de neve. Não acho que vá poder chegar a casa sem um guia, exclamei. As estradas já devem estar cobertas de neve, e mesmo que não estejam, mal vou conseguir ver onde ponho os pés. Harrington, toque aquela dúzia de carneiros para o andar de cima do caleiro. Vão ficar entregelados se os deixarem no curral toda a noite. E ponha uma tábua à frente deles, disse Heathcliff. Que hei de fazer? Insisti com crescente irritação. Não tive resposta.
Olhando em volta, vi apenas Joseph trazendo um balde com mingau para os cães, e a senhora Heathcliff divertindo-se a acender no fogo um feixe de fósforos que tinha caído do alto da lareira quando ela pusera a lata de chá no seu lugar. Após ter depositado o balde no chão, o velho criado olhou em redor com ar crítico e com voz rachada invectivou. Não entendo como é que se pode ficar aí sem fazer nada, mas não adianta falar. Quem é mau já nasce torto e acaba no inferno, igualzinho a mãe. Por um momento pensei que aquele sermão fosse dirigido a mim, e suficientemente enraivecido avancei para o homem com a intenção de chutá-lo porta afora. Mas a resposta da senhora Heathcliff deteve-me a tempo. Seu velho hipócrita, replicou ela. Será que você não tem medo de que o diabo o carregue de tanto falar no inferno? Aconselho a não me provocar, ou pedirei ao maligno que o leve. Espere aí, Joseph, continuou tirando o livro comprido e escuro da prateleira. Vou lhe mostrar como progredi na magia negra. Em breve poderei lidar com vocês todos. A vaca vermelha não morreu por acaso, e o seu reumatismo não pode ser considerado uma bênção dos céus. Malvada, malvada! Arquejou o velho. Que o Senhor nos salve do mal! Não, você é um réprobo. Cuidado, ou eu ainda lhe farei muito mal. Tenho vocês todos modelados em cera e barro, e o primeiro que ultrapassar os limites que eu fixar há de... Não vou dizer, mas vocês vão ver. Agora, fora daqui! A bruxinha pôs uma expressão diabólica nos seus belos olhos. E Joseph, tremendo de autêntico pavor, saiu correndo, rezando e murmurando, malvada! Achei que a conduta dela devia ser motivada por um estranho senso de humor, e aproveitando que estávamos sozinhos, tentei interessá-la no meu caso. Seu caso, né? Senhora Heathcliff, disse, sem esconder a minha preocupação. Desculpe-me incomodá-la. Com esse rosto, tenho a certeza de que a senhora possui um bom coração. Diga-me como me poderei orientar para voltar para casa. Não tenho mais ideia de que caminho tomar do que se tivesse de ir agora para Londres. Tome o mesmo caminho pelo qual o senhor veio, respondeu ela, aninhando-se numa poltrona com uma vela e o livro preto aberto à sua frente. É o melhor conselho que lhe posso dar. Quer dizer que, se me encontrarem morto no pântano ou caído num poço cheio de neve, a sua consciência não a acusará? Por quê? Não posso acompanhá-lo. Não me deixariam chegar à ponta do muro do jardim. A senhora? Eu jamais lhe pediria para pôr o pé fora da casa numa noite desta só por minha causa, exclamei. Quero que me diga que caminho tomar, não quero que me mostre, ou então que convença o Sr. Heathcliff a me dar um guia. Mas quem? Ele, Earnshaw, Zillah, Joseph e eu. Qual de nós lhe serviria? Não há empregados na fazenda? Não, somos só nós. Então serei obrigado a pernoitar aqui. Isso o senhor pode acertar com o dono da casa, eu nada tenho com isso. Espero que isto o ensine a não se aventurar mais por estes morros, falou a severa voz de Heathcliff da porta da cozinha. E foi o Heathcliff que falou, tá? Quanto a pernoitar aqui, não tenho acomodações para hóspedes. Se quiser ficar, terá de partilhar uma cama com Harrington ou com Joseph. Posso dormir numa poltrona aqui mesmo na sala? Repliquei. Não. Um estranho é um estranho, seja ele rico ou pobre. Não quero ninguém aqui enquanto estou dormindo, disse o desgraçado. Com esse insulto, a minha paciência estava no fim. Murmurei uma expressão de desagrado e precipitei-me para o pátio, quase dando um encontrão em Earnshaw, na minha pressa. Estava tão escuro que não conseguia encontrar a saída. Enquanto a procurava, ouvi mais uma amostra da cordialidade que reinava entre eles. A princípio, o jovem parecia estar do meu lado. Vou com ele até ao parque, anunciou. Você vai com ele, mas é para o inferno, exclamou o patrão, ou fosse lá o que fosse. E quem vai tratar dos cavalos, hein?
A vida de um homem é mais importante do que deixar uma noite de cuidar dos cavalos. Alguém tem de ir com ele. Alguém tem de ir com ele, murmurou. Eu não sei quem fala, eu vou botar as vozes prevendo quem fala, que eu não sei. Murmurou a senhora Heathcliff para minha surpresa. Não se você... é o Harrington. Não se você mandar, retrucou Harrington. Se você simpatizou com ele, é melhor ficar calada. Pois então espero que o fantasma dele o persiga, e espero que o Sr. Heathcliff nunca mais consiga outro inquilino até que a granja fique em ruínas, contra-atacou ela, furiosa. Escute só, ela está amaldiçoando eles, murmurou Joseph, em cuja direção eu me encaminhara. Estava sentado a pequena distância ordenhando as vacas à luz de uma lanterna que apanhei sem cerimônia, dizendo que a devolveria no dia seguinte e encaminhando-me para a porteira mais próxima. Peraí, não entendi. Estava sentado a pequena distância ordenhando as vacas à luz de uma lanterna. O Joseph, que apanhei sem cerimônia, dizendo que a devolveria no dia seguinte, encaminhando-me para a porteira mais próxima. Patrão, patrão, ele está roubando a lanterna! Gritou o velho correndo atrás de mim. Ei, Gnasher! Ei, cachorro! Ei, lobo! Peguem ele! Peguem ele! Quando abri a porteira, 2 monstros peludos pularam-me ao pescoço, jogando-me ao chão e apagando a lanterna, enquanto a risada conjunta de Heathcliff e Harrington ultrapassava os limites da minha raiva e da minha humilhação. Felizmente, os bichos pareciam mais inclinados a esticar as patas, a bocejar e a abanar as caudas do que a devorar-me vivo, mas não me deixavam levantar-me e tive de jazer no chão até que os seus donos se dignaram a chamá-los. Sem chapéu e tremendo de fúria, ordenei que me deixassem sair. Talvez se arrependessem se eu ficasse mais um minuto naquela casa, com várias e incoerentes ameaças de vingança que, na sua virulência, faziam lembrar o Rei Lear. O Rei Lear de Shakespeare, da peça Rei Lear. Muito interessante, o rei que favoreceu as irmãs puxa-saco em vez da irmã verdadeira. Trabalho de ator aqui, mano, que lê as peças de todo mundo aí. Nelson Rodrigues e os caralho. A veemência da minha agitação fez-me sangrar copiosamente pelo nariz, aumentando as risadas de Heathcliff e a minha indignação. Não sei como terminaria aquilo não fosse a entrada em cena de uma pessoa mais sensata do que eu e mais benévola do que o meu anfitrião, Zillah, a gorda governanta que acorreu a saber as causas do tumulto. Pensou que me tivessem atacado e, não ousando voltar-se contra o patrão, assestou a sua artilharia vocal contra o jovem. Muito bem, Sr. Earnshaw, exclamou. Só quero ver a que ponto o senhor vai chegar. Com certeza vamos matar gente aqui em casa. Estou vendo que esta casa não é para mim. Vejam só, o pobre rapaz está sufocando-se. Espere aí, senhor. O que não pode ir embora assim. O senhor não pode ir embora assim. Entre que eu lhe curo isso. Fique quietinho. Assim falando, ela derramou uma vasilha de água gelada pelo meu pescoço abaixo e puxou-me para a cozinha. O Sr. Heathcliff seguiu-nos novamente taciturno após aquela acidental explosão de riso. Sentia-me tonto e fraco, o que me obrigou a aceitar alojamento para a noite. Heathcliff disse a Zillah que me desse um cálice de brandy e depois passou para a sala enquanto a governanta lamentava o que me acontecera e, após me haver servido a bebida, mostrava-me o caminho do quarto. Capítulo 3. Enquanto me pressendia a escada acima, Zillah recomendou-me que escondesse a vela e não fizesse barulho, pois o patrão tinha uma estranha cisma com o quarto em que ela me ia acomodar e nunca queria que ninguém pernoitasse nele. Perguntei-lhe a razão disso. Não sabia, respondeu. Estava naquela casa havia apenas 1 ou 2 anos e tanta coisa esquisita tinha acontecido que ela não se dava ao trabalho de ser curiosa. Sem forças nem para ser curioso, tranquei a porta e procurei a cama. Toda a mobília do quarto consistia numa poltrona, num guarda-roupa e num grande armário de carvalho com aberturas quebradas, quadradas, junto ao alto, semelhantes às janelas de carruagem.
Aproximei-me, olhei para dentro e vi que era uma espécie de cama antiga, convenientemente concebida para proporcionar a cada membro da família dormitório exclusivo. Efetivamente, formava um pequeno compartimento, e o peitoril da janela que ele abarcava servia de mesa de cabeceira. Pus para baixo os batentes laterais, entrei com a minha vela, fechei novamente os batentes e senti-me a salvo da vigilância de Heathcliff e de qualquer outro. O peitoril onde coloquei a vela tinha empilhados a um canto alguns livros embolorados e a sua pintura estava coberta de escritos que, examinados de perto, mostravam ser apenas um nome repetido em todos os tipos de letras grandes e pequenas: Catherine Earnshaw, aqui e ali alterado para Catherine Heathcliff e depois para Catherine Linton. Entorpecido, apoiei a cabeça no peitoril e continuei a soletrar Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, até que os meus olhos se fecharam. Mas eles não tinham descansado nem 5 minutos quando um brilho de letras brancas surgiu do escuro, como espectros enchendo o ar de Catherines. Abrindo os olhos para dissipar aquele nome, vi que o pavio da vela se encostava num dos volumes embolorados e perfumava o aposento com cheiro de couro queimado. Soprei o pavio e, sob a dupla influência do frio e da náusea, senti-me abrir o volume queimado contra o joelho. Era uma bíblia em tipo pequeno e, cheirando horrivelmente a bolor, a folha inicial em branco tinha os dizeres Catherine Earnshaw e uma data, aproximadamente de há 25 anos atrás. Fechei o livro e peguei noutro, depois noutro, até ter examinado todos. A biblioteca de Catherine era escolhida e o seu estado mostrava que fora bem manuseada, embora nem sempre para fins de leitura apenas. Raro era o capítulo que escapara a um comentário à tinta, pelo menos assim parecia, cobrindo todo o espaço em branco que o tipógrafo deixara. Em alguns casos eram frases soltas, em outros assumiam a forma de um diário, escrevinhado numa ortografia infantil. No alto de uma página extra, provavelmente considerada um tesouro quando descoberta, dedicara com uma excelente caricatura de meu amigo Joseph. Pouco mais do que esboçada, mas com talento, aquilo despertou imediatamente em mim um interesse por aquela desconhecida Catherine, e pus-me a tentar decifrar os seus desbotados hieróglifos. Domingo horrível, começava parágrafo abaixo. Eita, que essa fonte aqui vai me ferrar demais. Quem dera que meu pai ressuscitasse. Hindley é um detestável substituto. A sua conduta para com Heathcliff é atroz. H e eu vamos rebelar-nos. Já começamos esta tarde. A chuva caiu durante todo o dia. Não pudemos ir à igreja, de modo que Joseph teve de reunir a sua congregação no sótão, e enquanto Hindley e a mulher ficavam confortavelmente diante do fogo, fazendo tudo menos ler a Bíblia, isso eu o garanto, eu, Heathcliff e o pobre moço do arado fomos obrigados a pegar nos nossos livros de orações e subir. Fomos dispostos numa fila sobre um saco de trigo, resmungando e tiritando e esperando que Joseph também tintasse, para não demorar muito com o sermão. Vã esperança, o serviço durou exatamente 3 horas. Apesar disso, meu irmão ainda teve a coragem de exclamar ao ver-nos descer: "O quê? Já acabaram?" Aos domingos à noite costumavam deixar-nos brincar desde que não fizéssemos muito barulho. Agora qualquer barulhinho é suficiente para nos colocarem de castigo. "Vocês se esquecem de que estou aqui", disse o tirano. "O primeiro que me irritar vai se arrepender. Faço questão de compostura e silêncio." "Ah, foi você, Francês, querida. Puxe o cabelo dele", ouvi-o estalar os dedos. Francês puxou-lhe o cabelo com força e depois sentou-se no colo do marido. E os dois ficaram se beijando e falando bobagens, bobagens mesmo, de que nós teríamos vergonha. Instalamo-nos o melhor que pudemos debaixo do tampo do aparador. Eu mal acabara de atar os nossos aventais e de pendurá-los como se fossem uma cortina, quando Joseph entrou, vindo da cavalariça. Derrubou meu trabalho, deu-me um tapa nos ouvidos e grasnou: "O patrão foi mal sepultado e o domingo ainda não acabou e o evangelho ainda está nos seus ouvidos e vocês estão de papo pro ar. Que vergonha! Sentados, seus capetas. Tanto livro bom para ler. Sentem e pensem nas suas almas." Assim dizendo, obrigou-nos a corrigir a nossa posição de modo a recebermos do fogo distante um mínimo de luz que nos iluminasse os livros que ele pôs diante de nós.
Não pude suportar aquilo. Peguei no meu volume e joguei-o no canil, dizendo que detestava livros bons. Heathcliff deu um chute e mandou o dele para o mesmo lugar. Foi um escândalo. Patrão Hindley! Gritou o nosso capelão. Patrão, venha cá! Cathy arrancou a capa do livro da salvação e Heathcliff estraçalhou a primeira parte do caminho para a destruição. O patrão não pode deixar eles fazerem o que querem. O patrão velho não tinha conversa, dava logo uma surra neles, mas ele já está no reino do Senhor. Hindley deixou seu paraíso junto à lareira e, agarrando um de nós pelo colarinho e outro pelo braço, atirou-no a ambos na despensa, onde, segundo Joseph, o capeta nos iria buscar dali a pouco. Assim confortados, cada qual procurou um canto onde esperar por essa visita. Apanhei este livro e um tinteiro numa prateleira, escancarei a janela para deixar entrar a luz, e há 20 minutos que estou escrevendo, mas o meu companheiro está impaciente e sugere que apanhemos a capa da leiteira e demos um pulo até a charneca debaixo dela. Agradável sugestão. Se o velho entrar, vai pensar que a sua profecia se realizou, e nós certamente não teremos mais frio debaixo da chuva do que aqui. Suponho que Catherine tenha feito aquilo e que se propunha, pois no parágrafo seguinte o tom era lacrimoso. Nunca imaginei que o Hindley me fosse fazer chorar assim, escrevia ela. Minha cabeça dói tanto que não posso apoiá-la no travesseiro, mas mesmo assim não consigo esquecer. Pobre Heathcliff. Hindley diz que ele é um vagabundo e proibiu de sentar-se conosco e de comer à mesa. Proibiu-nos também de brincar juntos e ameaça expulsá-lo de casa se não lhe obedecermos. Culpa o nosso pai. Como é que ele ousa por ter tratado o Hate demasiado bem e jura que vai pôr no seu lugar. Comecei a cochilar. Meus olhos vaguearam do manuscrito para o que estava impresso na página. Vi um título ornamentado e vermelho, 70 vezes 7, e o primeiro do 71º sermão feito pelo reverendo James Branderham na capela de Gilmerton South. Enquanto, ainda semi-inconsciente, eu partia a cabeça imaginando o que James Branderham faria com aquele tema, caí de novo na cama e adormeci. Ah, os efeitos de um mau chá e de uma má acolhida. Que outros poderiam ser, senão fazer-me passar uma noite terrível? Não me recordo de outra pior desde que comecei a ter a capacidade de sofrer. Oh my God. Tá bom. Mergulhei quase imediatamente no sonho. Era de manhã e eu me pusera a caminho de casa com Joseph por guia. A neve acumulava-se na estrada e à medida que avançávamos o velho aborrecia-se com constantes censuras por eu não ter trazido um bastão de peregrino, dizendo-me que sem ele eu nunca poderia entrar em casa e brandindo orgulhosamente um pesado bastão. Por um momento achei absurdo precisar de uma tal arma para poder entrar na minha própria casa. Mas logo um pensamento me ocorreu. Eu não ia para casa. Íamos a caminho de ouvir o famoso James Branderham pregar sobre o texto 70 vezes 7, e um de nós três, Joseph, eu ou o pregador, tínhamos cometido o primeiro do 71º, e ia ser publicamente denunciado e excomungado. Chegamos à capela. Já passei por ela algumas vezes, 2 ou 3, creio. Fica numa espécie de vale entre 2 morros, um vale elevado perto da charneca, cuja turfa úmida dizem que embalsama os poucos cadáveres lá depositados. O telhado tem resistido até aqui, mas como os estipêndios do pastor são de apenas 20 libras por ano, mais uma casa com 2 peças que ameaçam transformar-se numa só. Não há quem queira assumir os deveres de pastor daquela capela, principalmente quando é voz corrente que o rebanho preferiria deixá-lo morrer de fome a aumentar-lhe a receita mediante a contribuição de um só penny. No meu sonho, porém, James tinha uma vasta e atenta congregação e pregava, Deus do céu, um sermão e tanto, dividido em 490 partes, cada qual do seu tamanho de um sermão comum e analisando cada qual um pecado.
Onde é que ele encontrava tantos, não sei dizer. Tinha uma maneira toda especial de interpretar o texto e parecia necessário que o pecador pecasse diferentes pecados em cada ocasião. E havia pecados de todos os tipos, estranhas transgressões que eu nunca sequer imaginara. Oh, como eu estava cansado! Como me contorcia e bocejava e cabeceava e despertava sobressaltado, como eu me beliscava e esfregava os olhos e me levantava e voltava a sentar-me e acotovelava Joseph para que me dissesse se achava que ele algum dia terminaria. Estava ordenado a ouvir tudo. Finalmente ele chegou ao primeiro do 71º. Nesse ponto crítico, uma súbita inspiração desceu sobre mim, fazendo com que me levantasse e denunciasse James Brannahan como o culpado do pecado que nenhum cristão poderia perdoar. Senhores! Exclamei. Aqui sentado entre estas 4 paredes suportei e perdoei as 490 partes do sermão do pastor. 7 vezes 70 vezes apanhei o meu chapéu e tive ímpetos de partir. 7 vezes 70 vezes o pastor me obrigou a sentar-me de novo. 7 vezes 70 vezes já é demais. Senhores, meu companheiro de martírio, vamos a ele. Tirai-o do púlpito e dai cabo dele, para que nunca mais nos atormente. Tu és o homem! Gritou James, após solene pausa, inclinando-se no púlpito. 7 vezes 70 vezes contorceste o teu rosto, 7 vezes 70 vezes consultei a minha. Ora, é apenas uma fraqueza humana. Também isso pode ser absolvido, mas eis que chega ao primeiro do 71º. Irmãos, executai nele a sentença escrita, honrai todos os seus santos. Ante essas palavras, toda a congregação, brandindo seus bastões de peregrinos, formou uma roda à minha volta, e, como eu não tivesse com que me defender, comecei a lutar com Joseph, meu mais próximo e feroz atacante, tentando apoderar-me do dele. Em meio à confusão, vários bastões se entrecruzaram, golpes destinados a mim caíam sobre outras cabeças. Dali a pouco toda a capela ressoava paus batendo uns nos outros. Cada pessoa se voltava contra o vizinho, e Brannahan, não desejando ficar parado, derramava o seu zelo numa chuva de batidas nas tábuas do púlpito, com tanto sucesso que, para meu indizível alívio, acabaram me acordando. E o que sugerira o tremendo tumulto, o que fizera o papel de James, simplesmente o galho de um pinheiro que tocava na minha janela sacudido pelo vento, batendo com suas pinhas secas contra as vidraças. Escutei atentamente por um momento. Descobri o que perturbava o meu sono. Voltei-me para o outro lado, adormeci e sonhei de novo. Se possível, um sonho ainda mais desagradável do que o primeiro. Desta vez lembrava-me de que estava deitado no compartimento de carvalho e ouvia distintamente a ventania e o bater de neve contra o telhado. Ouvia também o galho de pinheiro roçar contra a vidraça e sabia o que provocava aquele barulho impertinente, mas a tal ponto ele me incomodava que resolvi silenciá-lo. Levantei-me e tentei abrir a janela. A lingueta estava soldada. Fato que eu observara quando acordado, mas que esquecera. Tenho de acabar com esse barulho, seja como for, murmurei, partindo a vidraça com o punho e esticando o braço para agarrar o importuno galho. Em vez disso, porém, os meus dedos pegaram os dedos de uma mão pequenina e gelada. O intenso horror do pesadelo tomou conta de mim. Tentei retirar a mão, mas a mãozinha agarrou-se ainda mais a ela e uma vozinha melancólica soluçou. Deixe-me entrar, deixe-me entrar. Quem é você? Perguntei enquanto lutava por me libertar. Catherine Linton, respondeu a voz como se tremesse de frio. Por que razão fui pensar em Linton? Tinha lido o nome Earnshaw 20 vezes mais do que Linton. Voltei. Perdi-me na charneca. Enquanto ela falava, distingui na escuridão um rosto de criança olhando através da janela. O terror tornou-me cruel e, vendo que era inútil livrar-me da criatura, puxei-lhe o pulso através da vidraça partida para frente e para trás, até que o sangue escorreu e encharcou a roupa de cama. Mesmo assim, a voz continuou a gemer. Deixe-me entrar, e a manter a mão agarrada à minha, quase me enlouquecendo de pavor. Como é que eu posso? Consegui por fim dizer. Solte-me para que eu possa deixar entrar.
Os dedos relaxaram um pouco a sua pressão. Recolhi depressa a minha mão através do buraco, empilhei os livros numa pirâmide a fim de tapá-lo e levantei as mãos aos ouvidos para não ouvir o lamentoso pedido. Acho que os conservei fechados mais de um quarto de hora, mas logo que os destapei ouvi de novo o triste gemido. Fora! Gritei. Nunca deixarei você entrar, nem que fique aí pedindo durante 20 anos. Faz mesmo 20 anos, gemeu a voz. 20 anos. Há 20 anos que ando perdida. Ouvi arranhar levemente a vidraça e a pilha de livros começou a se mexer como se alguém a empurrasse. Tentei levantar-me, mas não consegui mover-me, e então soltei um grito no auge do pavor. Para meu espanto, passos rápidos aproximaram-se da porta do meu quarto. Alguém a escancarou com um empurrão, e uma luz brilhou através dos quadrados abertos no alto do compartimento. Sentei-me na cama, estremecendo e limpando o suor da testa. O intruso pareceu hesitar e murmurar para si mesmo. Finalmente perguntou num sussurro como se não esperasse resposta. Há alguém aí? Achei melhor confessar a minha presença, pois reconheci a voz de Heathcliff e temia que ele fizesse uma busca se eu ficasse calado. Assim pensando, abri os batentes da porta. Nunca esquecerei o efeito que minha ação produziu. Heathcliff estava junto à entrada, vestido apenas com a camisa e as calças. Uma vela pingava em cima dos seus dedos e o seu rosto estava tão branco quanto a parede atrás dele. O primeiro estalido do carvalho fê-lo estremecer como se fosse um choque elétrico. A vela pulou-lhe da mão para uma distância de alguns metros e a sua agitação era tal que mal conseguiu acompanhá-la. Sou eu, o seu hóspede, falei, desejoso de lhe poupar a humilhação de continuar a mostrar-se apavorado. Tive a infelicidade de gritar devido a um terrível pesadelo. Lamento tê-lo acordado. Oh, demônios o levem, Sr. Lockwood! Oxalá o senhor vá para o inferno! Começou meu senhorio, pousando a vela numa cadeira porque não podia segurá-la com firmeza. Quem o trouxe para esse quarto? Continuou, ferrando as unhas nas palmas das mãos e rangendo os dentes para dominar o tremor da sua mandíbula. Quem foi? Queria expulsar imediatamente desta casa quem fez isso. Foi a sua criada Zila, respondi, pulando da cama e vestindo-me rapidamente. E acho bom que a expulse, Sr. Heathcliff. Ela bem o merece. Suponho que queria ter mais uma prova de que o quarto era mal assombrado. Pois é mesmo, cheio de fantasmas. O senhor tem toda a razão em trancá-lo, garanto-lhe. Ninguém lhe ficará grato por dormir neste antro. Que quer dizer com isso? Perguntou Heathcliff. E que está fazendo? Deite-se e durma o resto da noite, uma vez que já está aqui. Mas, pelo amor de Deus, não repita esse horrível grito. Não havia razão para ele, a menos que alguém o estivesse degolando. Se aquele diabinho tivesse entrado pela janela, provavelmente me haveria estrangulado, retruquei. Não pretendo voltar a suportar as perseguições de seus hospitaleiros ancestrais. O reverendo James Branderham não seria por acaso seu parente pelo lado materno? E esse diabo de Catherine Linton, ou Earnshaw, ou sei lá como se chama, deve ter sido uma enjeitada. Que alminha perversa! Disse-me que há 20 anos andava penando. Sem dúvida uma pena justa para quem muito pecou aqui na terra. Mal pronunciei essas palavras, lembrei-me da associação no livro dos nomes de Heathcliff e Catherine, coisa que me saíra inteiramente da memória. Corei, mas não querendo mostrar-me consciente da ofensa, apressei-me a acrescentar. A verdade é que passei a primeira parte da noite detivera-me a tempo, ia dizer, folheando aqueles livros, mas percebi que isso revelaria que eu lera o que estava escrito, e após uma hesitação continuei. A repetir o nome escrito no peitoril da janela, ocupação monótona destinada a me adormecer como contar carneiros ou... Que pretende o senhor falando dessa maneira comigo? Rugiu Heathcliff com selvagem veemência. Como ousa o senhor na minha própria casa? Meu Deus, ele deve estar louco para falar assim. E bateu na testa enfurecido. Eu não sabia se devia ofender-me ou prosseguir na minha explicação, mas ele parecia tão perturbado que senti pena e continuei a contar-lhe os meus sonhos, afirmando que nunca ouvira falar em Catherine Linton, mas que o fato de ter lido repetidas vezes esse nome me levara a personificá-lo durante o sono.
À medida que eu falava, Heathcliff foi se deixando cair na cama até ficar quase escondido atrás dela. Contudo, pela sua respiração irregular e entrecortada, percebi que ele se esforçava por vencer um acesso de violenta emoção. Não querendo mostrar-lhe o que notara, prossegui na minha toilette, olhei para o meu relógio e comentei em voz bem alta. Ainda não são 3 horas? Podia jurar que já eram 6. O tempo aqui parece estagnar. Devemos ter nos deitado às 8. Sempre às 9, no inverno, e levantamo-nos às 4, disse o meu anfitrião contendo um gemido, e a julgar pelo movimento da sombra do seu braço, limpando uma lágrima dos olhos, Senhor Lockwood, acrescentou, o senhor pode ir para o meu quarto. Só atrapalharia descendo assim tão cedo, e o seu grito infantil tirou-me o sono.